Oi, Tati. Meu nome é Isabelle. Amo o Aconteceu Comigo. E a minha história começa quando eu tinha 17 anos. Foi quando eu percebi dentro de mim um sentimento que deve ser o que chamam de amor. Na verdade, não sei se foi isso o que senti, porque duvido da existência desse sentimento. Mas vamos lá. Eu era uma menina tímida que tinha o sonho de realizar o sonho do meu pai. Ele queria que eu fosse freira e nós frequentávamos vários conventos para que eu pudesse me decidir para qual deles eu iria. E foi nessa mesma época que eu conheci o César. Ele era de outra cidade, mas vinha com frequência visitar os pais que moravam na mesma vila que eu. E foi assim que a gente se aproximou. O César era um homem de 37 anos, ou seja, 20 anos mais velho do que eu. E ele era muito lindo, moreno, dos olhos verdes, sedutor, que deixava todas as meninas apaixonadas. E após um ano de muita conversa e a cada dia mais encantada por esse homem, aconteceu o nosso primeiro beijo. Confesso que foi algo fora da minha realidade. Uma sensação indescritível que me fez desejar que aquele momento nunca acabasse. Era como se tudo estivesse paralisado e não existisse mais ninguém. Somente eu e ele. Só que o tempo foi passando e o César não queria mais ficar apenas nos beijos. Ele queria mais. Então, por causa da minha crença, da minha religião e do meu possível futuro como freira, eu negava as vontades dele, mas ao mesmo tempo, eu morria de medo de perdê-lo. Ou melhor, medo de perder o que não era meu, porque o César ficava com todas. Sim, não era só comigo, mas mesmo assim, eu me sentia privilegiada por ser uma das escolhidas por ele. Olha que bobagem. Enfim, tudo estava indo muito bem. Completei 21 anos e por conta do suposto amor que eu sentia por esse homem, eu ainda não tinha me convertido a ser freira como meu pai sonhava, mas me dedicava fielmente à igreja. Até que numa tarde, vivi o pior dia da minha vida. Foi quando eu estava caminhando pela rua e encontrei o César em frente ao portão da casa da família dele, que era bem próxima à minha. Oi, meu amor. Que bom que você está passando por aqui. Por que você não entra aqui em casa? Ah, César, melhor não. Eu preciso ir. Vem. Eu não estou sozinho, não. A minha família toda está aqui. Não precisa ter medo de mim. E eu acreditei e entrei. Quer uma bebida? Não, obrigada. Eu não tô acostumada a beber. Bebe, Isa. Larga a mão de ser boba. Eu então aceitei beber um pouquinho. E logo fiquei tonta, porque não estava acostumada. E então eu disse que eu ia embora. Mas ele me convenceu a ficar. E então começou a subir a minha saia. Eu pedi para ele parar, mas ele não me ouvia. Eu tentei impedir, mas ele partiu para cima de mim. Eu empurrava, gritava, mas ninguém me ouvia. A casa estava vazia. Ele tinha mentido para mim, ou então, se tinha alguém, estavam fingindo que não me ouviam. De repente, ele tapou a minha boca, apertou o meu pescoço e eu perdi as forças. O César foi bruto comigo e depois de conseguir o que ele queria, ele me deixou ir embora para casa. Eu não consigo nem dizer o estado que eu estava, porque eu fiquei em choque. E no dia seguinte, eu resolvi procurá-lo para entender o que tinha acontecido. Mas ele me tratou com uma grosseria que eu não podia acreditar.
Ah, menina, dá um tempo, vai. Ao invés de reclamar, você deveria me agradecer, sabia? Agradecer? Eu nunca pensei que eu poderia ter passado por aquilo na minha vida. Aquilo foi muito estranho, eu não consegui entender. O que foi aquilo? Não tem nada de estranho, Isabelle. Todas as meninas da sua idade já são experientes, tá? Eu fiquei tão arrasada, tão decepcionada. Eu não sabia o que sentir. Parecia que eu estava suja. Eu fiquei tão mal, que eu tentei até tirar minha própria vida. Mas eu não consegui. A minha tentativa foi suficiente apenas para deixar uma marca no meu corpo e na minha alma. Depois desse episódio, eu me transformei em outra pessoa e perdi o amor próprio. Após o abuso, que eu fui entender que foi isso que eu sofri, a igreja não me aceitou mais. Não aceitou a minha conversão. E sem rumo, me perdi e não me dediquei mais à igreja. Foi assim que deixei de acreditar no amor e em qualquer homem. E 20 anos da minha vida foram embora, como se tivessem descido pelo ralo. Eu achava que nunca mais eu sentiria o que achava que era amor. Até que eu conheci o Matheus, onde eu trabalhava. Ele era viúvo e tinha perdido a esposa de uma forma trágica num acidente doméstico, ficando sozinho com as 3 filhas pequenas para cuidar. A mais nova, na época, com 1 aninho. O Matheus era um homem bom, doce, e eu me envolvi. Depois de tantos anos, me permiti voltar a amar. Ele me tratava de um jeito diferente dos outros homens. Acreditei, enfim, que poderia ser amada e respeitada. Eu sentia como se eu tivesse vivido 20 anos numa prisão e finalmente a porta havia sido aberta. Só que o que parecia um sonho era o início de um pesadelo. Me envolver com o Matheus foi outro infeliz engano. Acho que ele era tão ruim ou pior que o César. Porque o César, pelo menos, era um cafajeste declarado. Se orgulhava disso e não escondia nada de ninguém. Na época eu me envolvi ciente, digamos assim, dos defeitos dele e acreditava que poderia mudá-lo. Já o Matheus entrou na minha vida como um amigo. Eu me abri com ele, contei toda a minha história e ele me acolheu, me fez acreditar que eu não era culpada pelos acontecimentos do passado. E sem pensar eu confiei nele, me entreguei de corpo e alma e sem nenhuma explicação, ele me deixou. E sabem o que é pior? Me expôs ao ridículo, contando o que tinha acontecido entre a gente para todo mundo da empresa. E eu, boba, ainda procurei o Matheus para tentar entender o motivo da ausência dele. Matheus, eu não consigo entender. Tava tudo tão bem entre a gente. Por que você sumiu? Mudou da água pro vinho? O que tá acontecendo, Matheus? Isa, eu não tenho nada para te explicar. Mas por enquanto eu prefiro me afastar. Porque eu tô cheio de problemas pessoais, sabe? Tenta me entender. Meses depois, ele estava namorando uma outra mulher. Sabe, talvez o problema seja comigo, porque hoje ele está casado há 1 ano. Eu voltei para minha prisão mais amarga e desiludida do que antes. A pandemia tem sido meu refúgio. E sei que é horrível dizer isso, mas com a pandemia,
Estou trabalhando de casa e não precisei mais encontrar com o Matheus, nem tampouco com os colegas de trabalho, que ficaram sabendo do que aconteceu entre a gente. Eu ainda sinto muita dor e não quero e não vou mais me deixar envolver por ninguém. Vou seguir minha vida sozinha. Mas ao menos consegui compartilhar essa história que nunca consegui compartilhar com ninguém. Aconteceu comigo.